Olá, amigos do canal, bem-vindos a mais um vídeo do Dicionário do Investidor. Day News, dia 11 de outubro, com as notícias dos fundos imobiliários e fiagros saíram ontem para vocês, acompanhando o mercado que cada vez está maior, cada vez os vídeos estão ficando mais longos, mas tudo bem, vale muito a pena, é muita informação para vocês. Hoje a gente tem as altas e baixas do dia, os proventos do dia, fatos relevantes e relatórios gerenciais e comentários do Kiko. Vou pedindo a vocês para deixar aquele like. Quem não for inscrito já vai se inscrevendo no canal. Queria avisar vocês, esse vídeo não é uma recomendação de investimentos. Os ativos citados são considerados, não podem ser considerados indicações de investimento. A responsabilidade de escolha de ativos é do próprio investidor. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Altas e baixas do dia. Nosso IFIX caindo aí 0,15%, voltando a ficar abaixo, mas pouco abaixo de 3 mil pontos. Uma queda de 4 pontos aí, é bem tranquilo nesse sentido, né? Andando de lado, natural que sexta-feira a alta foi muito grande, é uma realização de lucro que normalmente o pessoal faz, então a gente já acostuma com isso. Entre os fundos imobiliários em modo geral, a maior alta foi o RCFA 11, 8%, o FIVIM 11, 5,10%, NVHO 11, fundo de hospital, pagando aí 7 centavos, subindo 3%, PAB11 subindo 3%, WPLZ subindo 2,69%, KNRE subindo 2,11%. PRSN 11 caiu 10%, o Dante 11B caiu 8%, esse fundo imobiliário que teve um grupamento, parece que agora o preço está querendo voltar ao preço anterior, né? O DPRO 11 caiu 5%, tinha subido muito ontem, né? Agora, após o provento, caiu 5%, e o UF 11 caiu 4%, o FAED caiu 4%, também após o anúncio do provento, e o DEVA 11, também o pessoal não gostou do provento, caiu 3,85%. Agora, já os pertencentes ao IFIX, HSLG subindo 1,28%, já está próximo de R$100 o preço do seu IPO, CARI 11 subindo 1,21%, a LZR11 de novo passando a barreira dos R$118, subindo 1,20%, RBRF 11 subindo 1,44%, o Habitat subindo 0,89% e o KNRI 0,86%. A maior queda foi o DEFA 11, 3,85%, o FXC 11 da DataX do seu provento caindo 2,48%, RBRL 11 caindo 2,12%, também DataX, VSLH também DataX caindo 2,06%, MGFF 11 DataX e RECT 11 DataX caindo aí o MGFF 11 2,03% e o RECT 11 1,93%. Entre os fiagros, maior alta aqui foi o BBGA 11, 1,11%, e a maior baixa, que é o ajuste da DataX, né, que ele pagou R$4 de provento, o EGAF 11 caindo 4%, DECRA 11 caindo 2%, FGA 11 caindo 1,67%, voltando aí a R$10, e o GCRA 11, 1,59%. Fonte de dados, statusinvest.com.br. Proventos e anúncios do provento. Ontem, esses 5 fundos imobiliários anunciaram proventos. A gente fez o DI proventos e chama atenção. CVBI 11, 66 centavos, fundo que tem na carteira mais de 70%, um pouco mais de 70% dos ativos indexados ao IPCA, caindo o provento 10%. E o PVP dele atualmente está 0,97%. Então, CVBI 11 pagando um dividend yield de 0,72%. Hoje nós temos, na verdade ainda, hoje nós temos o 7º dia útil, vai ser anunciado proventos do IBCR 11, RBRF 11, RBRY 11, RBR 11, o IRI 11, o IRDM 11, o Game 11 e o Blur 11. Hoje são esses anúncios. Amanhã é feriado, depois de amanhã é o 8º dia útil e depois o 9º dia útil. Essa é a lista dos fundos que vão fazer anúncio de proventos ainda essa semana. Se você comprar antes do dia, tipo esses que tem database hoje, se você comprar hoje, ainda recebe proventos esse mês. Os que tem amanhã, se você comprar até amanhã,
da data base do dia 13, né, no caso depois de amanhã, você também recebe proventos. E a mesma coisa para os de sexta-feira. Fatos relevantes comunicados ao mercado. Começar com o RECT 11. Após negociação pela RECT e gestão na qualidade de consultor de investimentos do fundo, foi aprovado no âmbito da securitização do saldo devedor, foi aprovado no âmbito da securitização do saldo devedor referente à aquisição a prazo do edifício Barra da Tijuca, localizado na Avenida Ayrton Senna, Barra da Tijuca, cidade de Rio de Janeiro, a concessão ao fundo de carência para pagamento das parcelas de juros e amortização do principal dos CRIs pelo prazo de 12 meses, a partir do mês de outubro de 2022, inclusive até o mês de setembro de 2023. Então, já estavam com carência de amortização, que encerrava agora foi prorrogado por mais um ano essa carência de amortização. Pessoal, para curto prazo isso é bom, isso aí vai manter o resultado no atual patamar, porque se tivesse que pagar, era 9 centavos a menos. Aí dá tempo para aquelas carências todas que a gestão deu para os seus inquilinos acabem e com isso não pese no dividendo quando voltar a pagar esses juros e amortizações. TRNT 11, o fundo assinou um contrato de nova locação com a locatária Oliveira Trust Service. Inclusive saiu, o administrador errou o fundo, depois cancelou, o pessoal ficou todo animado porque botou o fundo AMI 11 da Torre Almirante, mas quando vai ver era TRNT, o aluguel. Então, são dois conjuntos, o 1101 e o 1102, no 11º andar, aumentando a ocupação do fundo para 53,40%. Ainda é uma vacância muito grande. A nova locação terá um prazo de 5 anos, a partir dos termos de entrega das chaves, e terá impacto positivo na receita do fundo de aproximadamente 3,9%. em comparação à receita do mês de agosto, sem levar em consideração a carência em linha com o praticado no mercado. Então, a gente não sabe qual foi a carência que eles deram, mas quando for impactar, vai aumentar a renda 3,9% no fundo. CCM 11, Fundo Imobiliário de Papel, novo, fez seu IPO, vai liberar suas cotas para negociação a partir do dia 28/10. MAL 11 informa os cotistas do mercado. Para quem não lembra, a quarta emissão do MAL 11 não tinha sobras. E agora eles alteraram o ato do administrador e esse novo ato do administrador de modo a prover o procedimento de sobras no âmbito da quarta emissão. E o período de sobra será de 20 a 25/10. O pessoal tem até dia 19, quem subscreveu e quiser desistir, tem até dia 19 para desistir, e provavelmente no dia 19 vai ser divulgado o novo, o fator de sobras atualizado. RBRP 11, tem várias notícias aqui do RBRP 11. O fundo assinou o segundo aditivo de instrumento particular de compromisso de venda e compra referente à venda do imóvel localizado na cidade de São Paulo, na Avenida João Dias, devidamente descrito e caracterizado na matrícula tal, registrado no registro de imóveis. Diante do segundo aditivo, o fundo e os coproprietários vendedores se comprometeram a vender o imóvel uma vez superada determinadas condições suspensivas, pelo preço total de 55 milhões, a ser pago pelo comprador em 36 parcelas mensais sucessivas, sendo que a primeira parcela no valor de R$ 1.527.000, paga dia 5 dias úteis, contando a outorga da escritura de venda e compra. Vale salientar que o preço será ajustado mensalmente pelo IPCA e a partir da outorga da escritura. O RBRP ainda, considerando o percentual detido do fundo no imóvel, em caso de conclusão da transação, o preço a ser recebido pelo fundo será de 27.500.000, metade, né? Qual representa uma taxa interna de retorno de 23,52% ao ano, é uma boa taxa, hein? Com um ganho de capital estimado de R$ 1,16 por cota. É muita coisa. E ao longo de um período de recebimento, um lucro contábil de 14 milhões. Mas vocês viram que são 36 parcelas. Então, esse R$ 1,17 aí vai ser distribuído nas 36 parcelas de pagamentos.
Ainda o RBRP também comunica aos cotistas do mercado, em geral, que recebeu da Sociedade de Ensino Superior Estácio, no edifício Venezuela, o aviso de devolução de imóvel e a rescisão antecipada de locação. Diante dos termos do contrato de locação celebrado pelo fundo e a locatária, salienta-se que o prazo de aviso prévio é 240 dias. Eu tinha lido meses, gente. Quando eu li dias, eu falei, nossa, é só um pouquinho. A contar do aviso de devolução do imóvel, sendo que, durante esse período, até a efetiva entrega do imóvel, a locatória continuará obrigada a efetuar todos os pagamentos previstos no contrato. Desta forma, considerando o prazo de vigência de locação após o recebimento do aviso de devolução, acrescidos de todos os encargos, multas rescisórias e restituição devidas ao fundo, destaca-se que o fluxo de recebimento do fundo não sofrerá qualquer impacto, no mínimo, até outubro de 2023. Então, até outubro de 2023 é a mesma renda. Se não substituir o inquilino, pode dar problema. Então, é isso que eles falam, na hipótese que até outubro de 2023 não está alocado por novos ocupantes, a receita a ser oferida pelo fundo seria impactada em 1,5 centavo por cota. É bom que eles já deixam um aviso aqui, mas tem até outubro para ver se impacta ou não impacta. CARI 11, a SPE Cortel SP, constituída nos termos do edital do procedimento licitatório, na modalidade de concorrência referente à concessão de serviços cemiteriais, incluída a operação, manutenção, exploração, revitalização e expansão dos 22 cemitérios e crematórios do município de São Paulo, a prestação de serviços funerários, o investimento que detém 40% das ações ordinárias. Então, o fundo tem 40%, investidas pelo fundo, o fundo tem 40% das ações ordinárias da SPE Cortel, que ganhou essa licitação. A Cortel fez um pagamento de 200 milhões de reais para a prefeitura, pela concessão desses imóveis. A concessão é composta pelos cemitérios Araçá, Dom Bosco, Santo Amaro, São Paulo e Vila Nova e Cachoeirinha. Relatórios gerenciais. Serra Verde, agosto, mais um mês que o Serra Verde deu prejuízo, ou seja, fechou no vermelho. Agosto caracteriza por ser um mês longo, após férias de inverno. Tradicionalmente possui um menor volume de vendas e uma maior quantidade de distratos. Neste ano de 2022, agosto interrompeu uma sequência de melhores resultados líquidos do ativo, se comparando com o mesmo período de 2021, totalizando 3 milhões de vendas líquidas, menos da metade do que os 35 milhões reportados em agosto de 2021. No acumulado do ano, as vendas líquidas atingiram 393 milhões, o que representa um crescimento de 96,9%, se comparado ao mesmo período de 2021. SEQR 11. Botei em 2 páginas porque esse precisa. No relatório gerencial, eles trouxeram a explicação. E sem falar que agora, já às 8h30, vai ter uma live deles. Então, procure o canal da Sequoia, que é a gestora do fundo, eles vão explicar toda essa emissão de cotas. Não sei como, né? Que normalmente tem um período de silêncio. Então, o objetivo será captar 20 milhões, sendo que 4 milhões destinados para fundo de caixa e 16 milhões para adquirir um novo imóvel. Serão emitidas 287.717 cotas a R$ 70, 5% acima da cota do valor do mercado. A operação foi desenhada de forma a acrescentar valor ao cotista, seguindo nosso compromisso de promover o crescimento do fundo, de modo a criar valor ao cotista. Por isso, estruturamos a emissão com as seguintes características: o aumento esperado de 1 a 1,5% na distribuição mensal de dividendos. Então, o dividendo vai aumentar, mesmo para os cotistas que não exercerem o seu direito de preferência. Melhora no perfil do portfólio do fundo, maior diversificação, menor risco. Redução na taxa de gestão, não haverá aumento na taxa de gestão e 100% do aluguel do novo inquilino irá para os cotistas. O aumento esperado na liquidez. Com o crescimento do fundo e da base de cotistas, esperamos um aumento de liquidez no médio prazo. Captação condicional. O montante destinado ao imóvel será efetivamente mediante conclusão da aquisição.
os baixos custos, custos de distribuição de apenas 0,15% da oferta, pagos pelos novos cotistas. Então, esses são os motivos que o SE quer R11 para fazer nova emissão. Está no relatório gerencial deles, muito bem esclarecido. Continuou a transparência que eles sempre trazem, apesar de eu achar que eles não fariam emissão abaixo do valor patrimonial, mas justificam aqui. HGCR11, no seu relatório gerencial, o fundo apresentou em setembro um resultado aproximado de 18,8 milhões. Ao final do mês detinha 9,5 milhões, 65 centavos por cota, versus 57 ao final de setembro, de resultados acumulados. Em setembro, em semestres anteriores e ainda não distribuído. Além do resultado acumulado em semestres anteriores, o fundo possuía, ao final de setembro, um volume aproximado de 17 milhões, 1,16 por cota, inflação acruada em CRIs indexados, principalmente que ainda não virou caixa. Então, o fundo deve manter um bom patamar de dividendos, principalmente pela reserva que eles têm e também pela inflação acruada. HGFF11, no mês de setembro, a cota do fundo negociada na B3, resultado por rendimentos de reinvestimentos, apresentou uma variação positiva de 2,6% e a cota patrimonial também ajustada pelos rendimentos de 0,6%, sendo que o fundo gerou o resultado em regime caixa de 64 centavos por cota. Analisando a composição do resultado deste mês, é possível destacar os seguintes índices: redução nas receitas recorrentes dos FIIs, verificar a linha de recorrentes, e em grande parte a diminuição do rendimento dos fundos de crise, indexados à inflação, decorrente da deflação visualizada aos meses de julho e agosto. Leve decréscimo na renda fixa, com sua parte ocasionada pela redução de uma parcela detida em caixa pela menor quantidade de dias em relação ao mês anterior, e prejuízo nas receitas não recorrentes devido às determinadas movimentações de carteira realizadas no mês, realizaram prejuízo, tendo base a geração de caixa e a redução de risco específico em patamares relativos de negociação. HGRU, em setembro de 2022, o fundo apurou uma receita de 29,9 milhões, 1,63 por cota, gente. Eles estão com muito acumulado aí por cota para ser distribuído no final do semestre. Distribuíram 82 centavos. O resultado oferido no fundo, entre julho e setembro, a trigger aumenta de renda recorrente do fundo quando tivemos com a trigger para o aumento da renda recorrente do fundo será quando tivermos conforto que o fundo gera tal renda no médio prazo. O fundo detém KNCR11, uma estratégia do fundo, de 0,3 milhões, e equivale a 2 centavos por cota. O lucro proporcional relacionado ao recebimento das parcelas dos preços de vendas das lojas pernambucanas de Pato Branco, de Mogi das Cruzes e de Votuporanga, e também de Ourinhos, Lapa, várias lojas aí, que acrescentaram aí 69 centavos por cota. Então, eles tiveram uma renda não recorrente dos lucros dessas vendas, do resultado do KNCR11, que deram bons rendimentos para eles. Por isso, esse resultado provavelmente vai ser distribuído todo no final do semestre. RBVA11, a distribuição de R$ 1,07 tem como objetivo a linearização dos proventos ao longo do semestre, tendo em vista que o resultado mensal estimado pela gestão para o segundo semestre do ano, considerando as alienações de 1 a 1,10 por cota em média. Então, já deu um guidance aqui de pagamento de proventos até o final do semestre de R$ 1,00 a R$ 1,10. Rura 11, para dizer que a gente não falou de Fiagros hoje, o Rura 11 fechou o mês de setembro com 94,6% do seu patrimônio alocados em créditos agro. Analisando os créditos concedidos, temos uma carteira bastante diversificada entre os devedores, garantias, setores de atuação e cultivo e disparidades geográficas. Então, ela realmente é bem diversificada. A carteira conta com produtores rurais e outros participantes da cadeia de agronegócio que possuem sólida capacidade de pagamento. Na carteira atual, temos 26 devedores presentes em 11 estados diferentes que atuam em setores sucroenergéticos, produtores rurais, grãos, algodão, cana, citros, pecuária, revenda agrícolas,
cooperativas e de modo geral, defensivos e fertilizantes, indústria têxtil e avicultura. Então, está bem diversificado o Rural 11, aí o FIAGRO do Banco Itaú. De 11 de setembro, o fundo deteve um resultado líquido aproximado de 5 milhões, o que representa 84 centavos por cota, um acréscimo de 5 centavos frente ao mês de agosto. Esse aumento no resultado se deu principalmente pela redução dos custos operacionais do empreendimento One Park, localizado em Ribeirão Pires, São Paulo. Com isso, foi possível elevar o rendimento do mês para 79 centavos, um acréscimo de 3 centavos se comparado ao mês anterior. Comentários do Kiko. Pessoal, queda nos rendimentos dos fundos imobiliários do papel. Qual é o motivo disso? Primeiro, vou citar um monte de coisa aqui que é para vocês prestarem atenção e aprenderem. Você, investidor de fundo imobiliário, deve sempre entender a origem da renda. Como o fundo imobiliário origina a renda? Não é só olhar, o fundo paga tanto, é como ele origina a renda. A origem de renda de fundos imobiliários de CRIs, ou seja, de recebíveis imobiliários, ou de papéis, como o pessoal gosta de chamar, é dos juros e da correção monetária. Essa correção monetária ela pode vir do indexador IPCA, CDI ou IGPM. Então, a renda vem de juros e correção monetária. Se o IPCA está zerado, a renda vem só dos juros. E se o IPCA está negativo, a correção monetária come um pouco dos juros. Os fundos de CRIs sempre terão variação dos seus rendimentos. Eles não vão ser igual fundo de papéis fundos de tijolos, que o pagamento é regular. Fundo de CRIs, fundos de recebíveis, fundos de papéis, sempre vai ter uma variação nos seus rendimentos. A renda, o provento vai mudar de acordo com os seus indexadores. Se o fundo for indexado ao IPCA, ele pagará muito bem quando a inflação for alta e pagará muito mal quando a inflação for baixa. Se o fundo é indexado ao CDI, ele pagará muito bem quando a Selic estiver alta e pagará muito mal quando a Selic estiver baixa. E é simples. Simples, simples, simples. E a gente saber isso. Você não precisa perguntar por que a renda caiu. Se você pergunta por que a renda caiu, você não está entendendo o fundo que você investe, como ele gera dinheiro. Já para fins de tijolos, a sua renda é originada de aluguel. E a alteração acontece com entrada e saída de inquilinos. Entra inquilino, aumenta a renda. Sai inquilino, diminui a renda. Com ajustes anuais dos aluguéis. E esses ajustes anuais normalmente são feitos pelo IPCA ou pelo IGPM. Nunca vi um aluguel ser reajustado pelo CDI. Se alguém já viu, me comente aí para mim. Então, você entendendo da onde é a origem da renda, você não vai ter dificuldade em ver por que a renda caiu, por que a renda subiu. Então, entendam a origem da renda dos fundos de investimentos imobiliários. E a mesma coisa dos FIAGROS, a mesma coisa dos FIINFRAs e de qualquer ativo que você for investir, entenda como é que ele gera renda. Se você entendendo, você já começa também a saber quanto você vai receber. Pessoal, The News de hoje, dia 11 de outubro, é tudo isso aí. Vou pedindo vocês para deixarem um like. Muito obrigado a todos. Se inscreva no canal se você ainda não foi inscrito no canal. E até a próxima, pessoal.